Filosofia Aula 6. Fala galera, antes de avançarmos aí com a matéria, então, pelo menos a cada quatro filósofos aí que fizéssemos uma espécie de resgate, né, revisão, retorno, então, só para ficar bem fixo aí a ideia. É claro que é só uma leitura introdutória, né, não posso nem chamar de aula, né, mas um resgate desses pensadores. Eu acho que nossa ideia não é limitar a investigação apenas aos socráticos, né? Mas avançar na medida do possível até tentarmos abarcar aí toda a filosofia e todas as possíveis ideias que a filosofia já teve. Lógico que o problema todo desse tipo de estudo seria a questão cronológica, né? Muitas vezes vai ficar capenga, vai deixar a desejar, porque inevitavelmente, de alguma maneira, não existe muita coerência dentro dos livros, assim. Existe uma tentativa de manter a cronologia, mas na prática a gente sabe que é bem diferente. Mas vamos lá. É bem diferente. Então vamos começar aqui pelo Tales de Mileto, né? Uma coisa curiosa e interessante para frisar aqui é que, como esses autores aqui, eles não tiveram, alguns aqui, pelo menos dos pré-socráticos aqui, poucos deixaram registros e tal, poucos registros sobreviveram. É importante citar Aristóteles como um dos responsáveis pelo conhecimento de Tales. É o mesmo resgate que eu tenho tentado fazer com relação a Euryalo Viana Canabrava, sabe? Um filósofo esquecido aí da cidade de Cataguases. Mas voltando aqui a Tales aqui, vamos lá. Tales acreditava que o princípio de tudo, ou seja, em outras palavras, arquê, seria a água. E outra curiosidade que ele foi aí considerado, e aí até mesmo por Aristóteles, o fundador da filosofia. É claro que estamos falando aí de filosofia ocidental, né, e não oriental. Então, filosofia oriental é outra coisa. E claro, certamente ao longo dos anos aí vamos em algum momento tratar dessa filosofia oriental, até para ter um parâmetro aí, né, e uma comparação. Se os gregos teriam mesmo assim, deveriam ter o mesmo, deveriam merecidamente ter o prestígio que tem a filosofia grega, né? Através da sua filosofia grega. Então Tales, ele é o primeiro a tirar a reflexão. Lógico, Tales não, né? Acredito que quem tirou a reflexão, quem levou esse pensamento para o nível racional, na minha visão, e agora apenas na minha visão, é Êsopo. Êsopo, pai das fábulas, filósofo também, escravo por um período, mas conquistou a sua glória sintetizando todo o conhecimento popular. Enquanto é nascido aí 4 anos mais tarde do que Tales, né? Enquanto Tales ficava buscando aí na origem das coisas, na investigação da água, como arquê, né, como princípio das coisas, Êsopo já estava tratando de coisas morais, coisas realmente racionais, lógicas e racionais. Lembrando que não vou deixar de fora o Anaximander nem a Anaximenes, não. Exatamente os próximos vídeos, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos para Pitágoras agora. Ele acreditava que as coisas conhecidas os números teriam dado origem ao universo, porque eles existem antes de nós, as coisas todas têm forma e existe uma lógica nessa forma, existe uma coesão, existe uma exatidão, né? Até mesmo para se montar um edifício, é preciso que as colunas estejam aí praticamente exatas, senão tudo desabe. E existe, então, ele acreditava nessa harmonia, né, nesse universo
harmônico a partir das formas, e por isso, entre outras coisas, os números. Né? Aí, diferente de Aristóteles, Filolau, dizem que foi quem mais propagou o pensamento de Pitágoras, contribuiu também para a teorização da escala musical. Tem também a história do seu teorema de Pitágoras, né? Ele, junto com Platão, né, dizem que ele influenciou bastante Platão, né? Talvez, possivelmente, do orfismo e tal. Ele acreditava aí na teoria da reencarnação, né? Juntamente com Platão, né? E tinha, então, portanto, os números como um princípio de todas as coisas, né? O próximo filósofo aí abordado é o Heráclito. O Heráclito é aquele, né, não é possível se banhar 2 vezes no mesmo rio, né? Toda vez que você tenta se banhar no rio, você já é outra pessoa e o rio também, né? Por essa ideia de movimento, as águas correntes levarem sempre alguma coisa, né? Assim como o ser humano envelhece, está subordinado ao tempo, né? Então, de certa forma, ele teria razão, né? Então, o Edson de hoje, materialmente, pelo menos biologicamente, é diferente do Edson de ontem, né? O vigor muda e tal, e tende a fraquejar quanto mais o tempo se esgota, como uma vela acesa que queime daí por diante, né? Ele até citou o fogo aí, lembrando a ideia da vela acesa. Fogo como origem de tudo, né? Lógico, os filósofos antigamente, a ciência estava engateando ainda, né? Eles que são tidos como os pais aí da ciência e tal, tais como seu pai fundador, mas claro que a minha visão é êxopo, mas cientificamente essa observação das coisas e o distanciamento dos mitos, certamente. Mas então que o fogo seria o princípio de todas as coisas. Heráclito, então, para fechar, o filósofo do Pantarrei, né? Do tudo flui, da inconstância, etc. Filósofo que morreu atolado na merda, né? Triste fim desse filósofo. Vamos agora para o Parmênides, né? Seu antagonista aí nas ideias a respeito da ontologia, né? Do estudo do ser, né? Parmênides é aquele do que é, o que não é, né? O ser é e o não ser não é. Diferente dos outros filósofos aí, o Parmênides também teve só uma obra que resistiu ao tempo, né, chamada possivelmente Fragmentos, né, sobre a natureza. Eles tinham o costume de colocar esse mesmo título, sobre a natureza, né? Mais de um filósofo que usa esse título de sobre a natureza. Lembrando que a filosofia tem alguns conceitos que são bem complexos, assim, geraram até disciplinas específicas sobre isso. Entre essas disciplinas aí, assim como a metafísica, a lógica, etc., a política e tantas outras, tem uma disciplina chamada ontologia, sabe? E o Parmênides seria o pai dessa ontologia, ou seja, o estudo do ser. Então, se a pessoa acha que se conhece apenas por ter vivido consigo mesma, né, por todos esses anos, essa pessoa está completamente enganada. Sem estudo da ontologia, o ser não consegue se conhecer. E, mais uma vez, né, o que é, o que não é, não é. Então, ele, como defensor do uno, né, que tudo teria partido de um ser, ele contrapunha a ideia religiosa da época, né, principalmente a tradicional grega, né, que era mais politeísta, né. Ele começou a defender a ideia monoteísta através dessa ideia do uno. Então, para ele, em vez de elementos, igual, por exemplo, água, fogo, ou qualquer outro, né, ar, etc., qualquer outro elemento que teria dado origem, as coisas, a visão dele é totalmente diferente dessa ideia de coisas que dão origem, sabe? E sim de um ser que teria a ideia um ser infinito, indivisível, imutável, imóvel. O bizarro dessa ideia seria a ideia determinista, né? Aquilo que só a frase, abre aspas, pois pensar e ser
é o mesmo influenciou